Shalom, queridos, estamos aqui hoje no último capítulo do livro de 1 Samuel, capítulo 31, e também estamos aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 1 e no capítulo 2. Pois bem, eu quero destacar aqui o versículo de número 10 do capítulo 1 de 2 Samuel, que diz: Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor, no caso aqui para Davi, né? Pois bem, queridos, o tema dessa palavra qual é o tema, né? Os 3 pecados do Amalequita. Muito bem, deixa eu tentar ser bem pontual. Nós sabemos que Saul morre numa batalha. Na verdade, ele está bem ferido e acaba se suicidando, né? Mandando que o seu escudeiro o matasse, e assim ele faz. E na sequência, o escudeiro se mata também, porque iria morrer provavelmente ali pelos inimigos ali. Pois bem, e aqui, para ter talvez o apreço de Davi, o Amalequita inventa uma história, dizendo que ele tinha visto Saul muito ferido e que Saul o havia mandado matar, né, ou coisa do tipo. E vendo que ele estava ali talvez muito ferido, sabendo que ele não ia resistir, foi lá e matou de vez Saul, e ele acaba pegando, né, a coroa, o bracelete e algumas coisas que Saul estava trazendo. Ele faz isso com o intuito de tentar ganhar ali o prestígio de Davi, achando que Davi iria aplaudir tudo que estava acontecendo. E aqui fica bem refletido, né, o caráter de Davi, que era alguém que não almejava o poder pelo poder, mas ele prezava pelos princípios. Ele prezava para que tudo viesse a acontecer de forma correta. Então Davi poderia muito bem ter dado privilégio para o Amalequita, aplaudido, legal, você matou Saul que me perseguia, né? Então, apesar de tudo aquilo que Saul planejou contra Davi, em nenhum momento Davi quis o mal de Saul, haja vista que em vários momentos o próprio Davi já teve a oportunidade de matar Saul, né? E ele reconhecia Saul, apesar das suas loucuras, como um ungido do Senhor, alguém que foi levantado por Deus ali. Pois bem, então Davi, pelo Amalequita ter contado isso, né, inventado essa história de ter matado Saul, ter lançado mão, né, daquilo que era de Saul, ele mesmo fala: olha, pela tua própria boca tu te condenas, e ele manda matar o Amalequita. E aqui fica os 3 pecados, né, que eu quero destacar aqui desse Amalequita. O primeiro dele é o pecado da falsidade, porque ele mentiu, né, na verdade o pecado da mentira, né, que ele mentiu dizendo que ele tinha ali, né, matado Saul. O segundo, nós podemos dizer que é o pecado da desonra, porque ele lançou mão sobre o corpo do cadáver de Saul para pegar esses objetos. E o terceiro, o próprio roubo, né, de ele ter lançado mão e levado, talvez tentando não, de fato, né, ganhar a simpatia de Davi. Então o que eu quero destacar aqui é que os Amalequitas, né, sempre se dão mal, né? Essa aqui é a verdade, porque lá atrás Deus mandou, né, que o Saul matasse todos os Amalequitas. Lá atrás ele manda que Josué mate também todos os Amalequitas, e também lá em Deuteronômio dizem outros textos do Pentateuco que os Amalequitas, eles eram uma pedra no sapato do povo de Israel. Então esses Amalequitas aqui são aqueles que são os espertalhões, né? São aqueles que tentam se aproveitar de situações para se dar bem. Eles tentam trabalhar na fragilidade. Em outros áudios nós já falamos um pouco sobre o espírito de Amaleque. Então eu quero dizer aqui que esse espírito, ele ronda a vida das pessoas, né? O espírito de Amaleque, ele ronda a vida das pessoas. Existem situações em que as pessoas, elas estão sempre atentas em oportunidades para tentar se aproveitar. E esse aproveitar é de forma negativa mesmo. Então, às vezes, as pessoas são oportunistas no sentido negativo. Eu já falei também sobre isso, que nós devemos ser oportunistas quando as situações não são favoráveis e naquilo que é bom, e não favoráveis no sentido quando as coisas são ruins. Então, aqui os Amalequitas, eles são oportunistas no sentido ruim. Ou seja, quando eles veem uma situação, eles tentam se aproveitar, como aqui no caso de Saul. Ele sabia que ele não tinha matado Saul, mas ele viu que Saul havia sido morto. Ele poderia muito bem ter dito: olha, Davi, Saul está morto e as suas coisas estão ali. Pelo menos ter dito a Davi o que aconteceu. Mas não, como o espírito é sempre de se aproveitar em favor próprio, a pessoa, elas inventam, né? Então esse espírito, ele ronda as pessoas, né? Que longe de nós esteja esse espírito. Às vezes tem pessoas que estão só aguardando alguma coisa acontecer para dizer: olha, eu sabia que fulano tá aí, fulano se quebrou, né? Fulano se deu mal, eu sabia que essa pessoa não ia pra frente, eu sabia que ia dar errado na vida dessa pessoa. Então esse é o espírito de Amaleque. Ou a pessoa vê uma oportunidade, né, assim, para tentar se dar bem contra outra pessoa. Às vezes, como diz lá no Tateuco, diz pra gente nunca se aproveitar das fragilidades das pessoas, como por exemplo, uma pessoa que às vezes dava a própria capa empenhando, né, para poder receber algum valor, e diz
que se à noite ela precisasse, diz o Pentateuco, você poderia devolver para aquela pessoa, né, aquela capa, porque ela era a única que ela tinha. Então, às vezes, a gente pode ser levado a se aproveitar de situações negativas que as pessoas estão passando. Então, e quando nós fazemos isso, sempre nós vamos nos dar mal. Essa aqui é a verdade. E devemos ter cuidado com esse espírito de Amaleque. Tentar se aproveitar, talvez usando a própria mentira, lançando mão de coisas numa situação de fragilidade para que possamos nos dar bem, né, em alguma situação. Então, que tenhamos muito cuidado, que na verdade esse espírito de Amaleque é o próprio espírito de Satanás, o espírito que ronda as pessoas para tentar se aproveitar de situações que talvez vão nos favorecer em detrimento da desgraça e talvez do sofrimento de outros. Na verdade, esse espírito ele está na humanidade, esse espírito de Amaleque, espírito que se aproveita das fraquezas, se aproveita das desgraças das outras pessoas para se dar bem, entre aspas, porque na verdade o espírito de Amaleque nunca vai se dar bem, mas sempre vai se dar mal. Que Deus nos livre desse espírito, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.